Nós estamos aqui realizando mais uma tarde de oração nesta quinta-feira e eu agradeço pela sua presença, pela sua companhia. Você que já nos acompanha neste momento pela nossa TV Jet no YouTube, chama alguém aí para participar deste momento de oração, deste culto que nós estamos fazendo, invocando o nome do Senhor. Aqui na Igreja Batista Getsemane estamos de portas abertas para continuar orando, clamando, intercedendo pelo povo de Deus, intercedendo por este momento, pelo Brasil, pelo mundo e por tudo aquilo que nós estamos vendo acontecer nesta hora. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero iniciar esta hora de oração com você, fazendo uma oração. Por favor, ore comigo e vamos clamar pela presença do nosso Deus neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui buscando o teu santo nome, buscando a santíssima presença do Senhor Jesus Cristo entre nós. Deus, em nome de Jesus, fale conosco. Venha aqui nos responder, por favor. Vem trazer a tua doce e santa palavra que transforma, que edifica, que muda vidas. Em nome de Jesus, fale aos nossos corações, traz o teu consolo, o teu alento, o teu conserto, a tua edificação para o meio do teu povo. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, vem sobre cada uma das vidas que estão agora clamando pela tua presença neste momento, Pai. Aquelas que estão num leito de hospital, aquelas que estão acompanhando parentes que estão enfermos, pessoas que estão nas suas casas acompanhando a programação da TV Jet. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Vem neste lugar. Ouve a nossa oração e dá-nos resposta conforme a Tua palavra e a Tua vontade. Assim oramos nesta tarde e de já te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio, neste culto que nós estamos transmitindo aqui, direto pelo Salão Diamante da Igreja Batista Getsemane. Nesta tarde, eu quero refletir com você sobre aquilo que está escrito na Palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 18. Eu quero convidá-lo a ler comigo. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E depois, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Essa palavra de Deus está localizada em Apocalipse, no capítulo 18, e ela fala sobre a grande Babilônia. Quem é a grande Babilônia no livro de Apocalipse? É a grande meretriz, como descreve a palavra de Deus no capítulo 17. Ao longo do livro de Apocalipse, nós temos várias figuras simbólicas que nos remetem a situações reais que nós vivemos nesta terra e a outras que ainda vão acontecer. Eu não quero aqui entrar no mérito. O livro de Apocalipse tem diversas leituras, diversas escolas que têm determinadas leituras sobre que tipo de leitura é a mais adequada e a interpretação mais adequada para o livro de Apocalipse. Tem escolas que são preteristas, que acham que tudo aquilo que aconteceu, que João registrou, diz respeito àquilo que se passou e ao contexto da época de João. Tem as escolas que elas são futuristas, que acham que tudo aquilo está descrito para um tempo que vai acontecer. Mas o que nós queremos enfatizar aqui nesta tarde é que precisamos entender como a palavra de Deus, aquilo que Deus revelou, e o livro mais importante, podemos talvez assim dizer, ou aquele que fecha com chave de ouro a grande revelação que o Senhor Jesus Cristo deu para a sua igreja, como ele pode se aplicar às nossas vidas. De que forma nós podemos entender que algumas coisas de fato já estão acontecendo e de que forma nós podemos nos posicionar em relação àquilo que Jesus Cristo revelou a João. Nós sabemos que Jesus, ele inicia a sua visão revelando a sua glória para João. Inicialmente, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós temos João descrevendo a glória do Senhor Jesus Cristo. Ele vê Jesus
cingido pelo peito com um cinto de ouro, vestido de vestes talares, vestes pomposas, brancas, reluzentes, os seus olhos são como chama de fogo, ele tem na sua mão, da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, que corta para os 2 lados, que é apta para penetrar, como diz Hebreus, o mais íntimo dos pensamentos e discernir todas as intenções do coração. João, inicialmente, no livro de Apocalipse, ele vê Jesus glorificado, o Filho do homem que venceu, Jesus, aquele que foi coroado, que agora recebe, como diz a palavra também em Apocalipse, no capítulo 5, recebe louvor, glória, domínio e poder. Aquele Jesus que ascendeu aos céus, de quem agora toda a terra, todos os anjos, todos os principados dão louvor. A quem agora todos os anjos e principados dão louvor, dizendo: digno tu és, Cordeiro, de tomar o livro e de desatar os seus selos, porque com o teu sangue tu foste morto, e com o teu sangue tu foste morto e compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E eles reinarão e serão feitos por ti sacerdotes nesta terra. João vê então, nos capítulos iniciais, a glória de Deus manifesta na figura do Filho unigênito do Pai, Jesus Cristo. E de que forma Jesus agora, depois de revelar inicialmente a sua glória de João, o que Jesus vai demonstrar a João? Ele demonstra que ele tem conhecimento de quem é a sua igreja. Ele demonstra muito bem de que ele sabe o que a sua igreja passa na terra. Nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, nós vemos Jesus falando para João: João, escreve aos anjos das 7 igrejas. Escreve para eles que eu sei qual é a situação delas. Eu sei qual é o perfil de cada uma delas. E Jesus vai mostrando defeitos e qualidades de cada igreja. Apenas 2 igrejas, dessa lista de 7 igrejas, Jesus só enaltece as qualidades. A palavra então nos diz que quando Jesus faz isso, logo ele passa para os capítulos seguintes, onde ele revela a glória de Deus, do trono de Deus. A glória daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono e que tem a terra como estrado dos seus pés. Depois dessa sessão, nós temos então João descrevendo juízos de Deus, anúncios, alertas de Deus, para que o povo de Deus se prepare. O livro de Apocalipse não é um livro do qual nós devemos ter medo. Não é um livro que, como eu ouço às vezes, lamentavelmente, por ignorância, alguns crentes dizerem: nossa, eu tenho até medo de abrir esse livro. Não, é o livro da glória de Deus, é o livro em que Jesus Cristo fala para o seu povo, para a sua igreja: eu venci e vocês vão vencer comigo, ainda que sejam muitos os flagelos que vão se abater sobre a igreja. O meu povo será separado, o meu povo será protegido, o meu povo vai vencer a besta e os seus asseclas. Essa é a mensagem principal do livro de Apocalipse. É a mensagem que Jesus se mostra o rei vencedor, o governante supremo de toda a terra, que vai reinar sobre nós definitivamente e que vai fazer com que a igreja santa reine com ele para o louvor da sua santa glória. Essa é a mensagem principal que nós devemos apreender. Mas como nós sabemos, tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz, o diabo tenta imitar. E quando o diabo tenta imitar, nós vemos Apocalipse descrevendo também o seu trabalho de imitação. Nós vemos no capítulo de Apocalipse, no capítulo 13 desse livro que nós estamos falando hoje, nós vemos Deus falando quem é o inimigo de nossas almas. Como ele vai se manifestar no mundo em um tempo em que vai haver grande tribulação. Em um tempo em que vai haver uma tribulação tal, como Jesus diz lá no livro de Mateus, no capítulo 24, uma tribulação tal, a qual nunca houve e nem jamais haverá. É a tribulação final que vai acometer a humanidade nos últimos dias. Nos últimos dos últimos dias. E como o inimigo vai se manifestar? Ele vai se manifestar através de uma besta principal, que vai reunir em seu poder, que vai receber de Satanás a autoridade, diz o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Vai receber de Satanás a autoridade para governar a terra. Ele vai ser um grande líder mundial. Ele vai ter muita notoriedade, ele vai ter grande poder político. Ele vai ser auxiliado por uma outra besta que emerge da terra. É uma besta que ela é tida como falso profeta. Ela representa as falsas religiões do mundo. Provavelmente ela será representada por um homem que será conhecido, um grande líder religioso. E de repente, depois que nós temos essa descrição, a palavra de Deus nos fala, antes de nós termos essa descrição, a Bíblia já nos fala de uma mulher. No capítulo 12, João, ele descreve uma mulher que está vestida de sol. Ela tem a lua sob os pés, e ela é coroada por 12 estrelas. Faz uma
uma alusão semelhante àquele sonho que José teve e que contou para os seus irmãos, que ele viu que o sol, a lua e 11 estrelas, ele era a 12ª, se encurvavam para ele, e ele era uma espécie de Messias, uma espécie de governante, que mostraria para o mundo quem seria o verdadeiro Messias, que tipificaria na figura de libertação, na figura de sustento, ele tipificaria quem seria aquele que seria o verdadeiro líder mundial, que é o líder nosso, da nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. De repente, essa visão que João tem, ela faz um diálogo, ela estabelece um diálogo com aquele sonho que José teve. E por que isso? Porque Deus está falando aqui quem é a sua igreja. Qual foi o papel da sua igreja desde a antiguidade? Israel, quando foi chamado por Deus como aquele que ninguém queria e que Deus lhe deu valor, ele fazia o papel da igreja, já a igreja de Cristo naquela época, porque nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. Israel então foi chamado por Deus, e essa mulher, ela vai, diz a palavra de Deus simbolicamente, no capítulo 12, ela aparece vestida de glória, ela aparece vestida de sol, ela tem luz sobre ela carrega a luz divina do Senhor sobre ela, e de repente essa mulher que alumia os caminhos das trevas, com auxílio da luz divina, tendo sobre si a luz divina, a palavra de Deus diz que ela corre, e ela tenta fugir de um inimigo voraz, que é o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, e ela tentando se esconder dele, fugir dele, ela está com dores de parto, dores terríveis de parto, é o Messias. Israel, na antiguidade, estava gerando o Messias, e o Messias veio, mas o filho da mulher, diz o capítulo 12, ele foi arrebatado para Deus. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, morreu, mas ressuscitou e foi para Deus. A palavra então nos diz que quando isso acontece, Deus dá livramento para essa mulher e ela vai se esconder no deserto. O diabo, que tentou tragar o filho da mulher, e ele fez isso ao longo de todo o processo da história da humanidade, ele agora continua perseguindo a mulher. Ele continua tentando fazer oposição contra a mulher. E quando ele faz essa oposição, ele não consegue, porque Deus esconde a mulher no deserto. Mas o diabo, então, enfurecido, ele vai lutar contra os descendentes da mulher, a igreja verdadeira de Cristo, a nova Jerusalém, que somos nós. A palavra, então, nos mostra que há uma oposição evidente acontecendo ainda nos dias de hoje, mas essa ainda não é a maior oposição, aquela oposição da grande tribulação. A palavra, então, nos diz que quando isso acontece, João ele tem outras visões, ele recebe outras revelações de Deus. E aí, então, nós chegamos no capítulo 17. Depois que João descreve a besta, depois que João descreve o falso profeta, nós chegamos, então, no capítulo 17, onde João vai descrever uma outra mulher. Uma mulher que ela está assentada sobre muitos rios, sobre muitas águas, que representam muitos povos, muitas nações, muitos homens do mundo. Essa mulher está sentada sobre muitos rios, e ela traz consigo, ela vem aliançada com a figura da mesma besta descrita lá em Apocalipse 13. Ela vem aliançada com a figura da besta, essa besta que tem 10 chifres e 7 cabeças, essa besta que reúne grande poder político, grande poder mundial consigo. Essa besta está agora aliançada com essa mulher, e João é levado pelo anjo para um deserto. E de repente, nesse deserto, ele enxerga essa figura bizarra dessa mulher agora que é uma grande prostituta, que é chamada no capítulo 17 de a Babilônia, a grande meretriz. É como se João tivesse visto, eu não sei se você já assistiu desenho animado, se você já era acostumado a acompanhar, quando nós éramos crianças, aquele desenho do Superman e do Bizarro. O Bizarro, ele era um protótipo maligno do Superman. É como se, de repente, essa mulher, ela fosse o Bizarro do Superman. É como se ela tivesse sido clonada daquela igreja que lá no capítulo 12 foi se esconder no deserto. Agora há um clone saindo dali, desse deserto. E, de repente, é uma igreja que se prostituiu. É uma igreja que se vendeu. É uma igreja que fez aliança com o secularismo. É uma igreja que fez aliança com os costumes do mundo. É uma igreja que agora começa a dizer, isso aí não tem nada a ver. É uma igreja que agora começa a dizer, não tem problema. Não tem problema você conhecer o seu namorado antes do casamento. É uma igreja que agora não guarda mais as suas vestes brancas e mais alvas que a neve. É uma igreja agora que não lava mais as suas vestes no sangue do Cordeiro. É uma igreja agora que ela vende seus cargos.
É uma igreja agora que ela acha que para que ela tenha poder, ela precisa se corromper com o sistema político. É uma igreja agora que ela faz aliança com qualquer partido político que não teme a palavra de Deus. É uma igreja agora que acha que para comprar um ônibus ou para colocar uns assentos nos bancos da sua congregação, ela precisa eleger um deputado, ela precisa andar de mãos dadas, talvez com o vereador, porque assim o vereador vai trazer um ônibus aqui para a igreja. Porque assim talvez o vereador vai comprar as cadeiras aqui da igreja que nós estamos precisando. É uma igreja agora cujos líderes eclesiásticos, eles dizem amém para tudo. Não interessa se você entra aqui na igreja todo torto, todo com a vida toda bagunçada aqui fora. Se o seu dízimo for bom, pode entrar. Deus é contigo e Deus está te abençoando. Essa é a grande meretriz. Alguns estudiosos costumam classificar a grande meretriz na figura de uma instituição só. Mas a prostituição religiosa, a prostituição eclesiástica, ela está presente em todo e qualquer lugar onde os homens não temem a palavra de Deus, não guardam fielmente o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo e depois falam como igreja, agem como se fosse igreja, mas estão longe da igreja que está fundada na palavra do Verbo vivo. E Deus fala que haverá um tempo na terra em que essa igreja vai ser desmascarada. Eu não estou falando de uma instituição, eu não estou falando de uma figura específica. Se você ouviu o que eu disse aqui nesta tarde, eu quero que você reconheça que onde há corrupção, ali há uma Babilônia. Onde as pessoas vendem favores espirituais, ali há uma Babilônia. Onde as pessoas acham que podem calar para os erros de um irmão, porque o dízimo dele é alto, ali há uma Babilônia, ali há uma igreja prostituída. Onde as pessoas alisam e não falam contra o pecado, porque hoje em dia, todo mundo sofre demais e ninguém mais pode falar contra o pecado. A gente já está vivendo uma vida tão difícil, tão doída. Para que eu vou pregar sobre pecado? Prega sobre bênção. Onde há corrupção de valores, ali há uma Babilônia. E o que Deus diz para mim e para você é, fuja dela. Eu não te chamei para isso. Eu não te chamei para fazer vista grossa para o meu evangelho. Eu não te chamei para viver nessa cultura do tanto faz, ou não tem nada a ver. Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para lavar as tuas vestes no sangue do Cordeiro. Eu te chamei para ter vestes mais alvas que a neve nessa terra. Eu te chamei para que você seja a minha testemunha e pregue o Cristo que ainda vive, que pregou amor, mas que pregou justiça também quando ele veio nessa terra. E que por fim vai voltar para resgatar uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Fuja da Babilônia. Fuja da cultura do nada a ver. Fuja da cultura do não tem problema. Fuja daquilo que você sabe que confronta a palavra de Deus, que não está de acordo com aquilo que Deus já lhe revelou. E que de repente, Satanás, como não conseguiu te vencer pela perseguição, está tentando te vencer pela sedução. Fuja do sistema que te prende. Do sistema que às vezes faz com que você na universidade, por exemplo, haja como se fosse um crente secreto, porque senão, se eu defender aqui meus valores, meu Deus do céu, todo mundo vai se voltar contra mim, eu vou ser o pária da minha sala de aula. Eu não posso falar na minha sala de aula que eu acredito sim na Bíblia, que eu acredito que existiu Adão e Eva, que a serpente falou com Eva no paraíso, lá no Éden. Eu acredito sim nessas coisas. Eu não posso dizer isso porque a faculdade, ela é voltada para a área científica, e se eu disser, eu vou passar por ridículo. Fuja disso. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para viver corrompendo os valores da palavra de Deus. Deus não te chamou para o liberalismo. Deus não te chamou para o progressismo. Deus não te chamou para defender valores que são contrários à palavra de Deus. Deus não te chamou para arranjar justificativa para tudo. Não, Deus sabe que a carne é fraca. Não, Deus sabe que meu corpo, minhas regras. Então, eu vou lá, transo irresponsavelmente com quem eu quiser, depois quando eu engravido é só abortar. Deus sabe que a vida é minha. Não há justificativa para esse tipo de coisa. A vida só pertence a Deus. E nós servimos a um Deus hoje que continua vivo no meio da sua igreja. E que é do meio desse horror de corrupção que ele vai livrar o seu povo. Que ele vai contar o seu povo, como diz a palavra de Deus. Que ele vai contar. Em Apocalipse significa proteção. A proteção do povo de Deus. Entra no santuário, meu irmão. Purifica as tuas vestes. Purifica as obras de tuas mãos.
confessa os teus pecados. E se por acaso você pecar de novo, continua confessando, não arranja justificativa para ele, não. Porque Deus me trouxe aqui nesta tarde para que nós tenhamos uma reflexão sobre essa palavra, para que ele possa te dizer, fuja daí, porque esse sistema vai ruir. Os pastores que se corrompem, os irmãos que se corrompem, os membros que se corrompem, os diáconos que se corrompem, qualquer líder que se corrompem, eles vão cair. O sistema do mundo vai cair, mas vai se levantar um dia em nossas vidas o único sistema puro e santo, que é o de Deus. Esse vai nos livrar. Esse vai preservar aqueles que hoje guardam a sua palavra, que não ficam arranjando justificativas para pegar aquilo que lhe interessa e rejeitar aquilo que não lhe interessa mais. Deus te chamou, Deus te selou, Deus te separou para ser nação santa, raça eleita. Você é diferente. Então não ceda à perseguição de Satanás, não ceda aos seus encantos, não ceda à sua prostituição, que às vezes se espalha no meio do sistema religioso. Fique firme, permaneça, guarde a sua pureza e a sua fidelidade diante de Deus e de sua palavra. E no fim das contas, meu irmão e minha irmã, Deus, que escreveu o teu nome no livro da vida, vai te chamar. Quando a trombeta tocar, Ele vai te chamar. E a foice vai passar e ela vai recolher os frutos maduros e tenros que estão na terra, aguardando para participar desse grande banquete que o Cordeiro vai oferecer. Nós somos a noiva. Nós nos vestimos de branco. Nós fomos chamados. Por isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse, e eu finalizo por aqui nesta tarde. Por isso que a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os que amam e cometem a mentira, os fornicadores, os adúlteros, os que se relacionam contrariamente à natureza, que se dão à homossexualidade, e não porque estão lutando contra ela, mas que sim, que tentam achar justificativa na palavra de Deus para continuar vivendo ao seu bel prazer. Fuja disso, porque Deus tem separado um lugar de glória para nós habitarmos. E no fim das contas, meu irmão, ainda que seja grande a perseguição, ainda que seja grande a sedução, ainda que seja grande o problema, ainda que seja grande a luta, o teu Deus já venceu. E o Senhor Jesus Cristo manda te dizer nesta tarde, eu venci, para que você vença comigo também. Fique firme na palavra de Deus, guarde os princípios que Deus já te mostrou e já te revelou. Preserve-se desse mundo mau, caído e corrompido. E guarde a sua pureza espiritual na presença do Senhor, porque, por fim, Ele vai se levantar sobre a terra e Ele vai te chamar para habitar num reino de glória com Ele. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus, que já saiu vencendo e para vencer, Ele está vencendo conosco hoje para nos dar a vitória maior, que é a vitória da sua glória diante da presença do Deus Todo-Poderoso que está assentado sobre um alto e sublime trono. Que assim Deus nos abençoe, nos ajude e nos livre de todo mal. Nos livre da corrupção, nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui mais uma vez, pastora Neuza, vem aqui me ajudar, por favor, para que nós possamos fazer uma oração por todo o povo de Deus. Eu quero apresentar aqui aquelas pessoas que estão conosco no YouTube, nos acompanhando, Débora Auxiliadora, Mônica Balzan, Marileide Garcia, R. Monteiro, Neiva Marques, Dani Brau, Vilma Melo e todos aqueles que estão nos acompanhando. Tem mais gente aqui, Roberto, Vilma de Cássia, Milânio. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Tem muitas outras pessoas que também nos acompanham neste momento. Nós vamos colocar o nome de vocês em oração, vamos consagrar o nome de vocês e de cada família que nos acompanha neste momento. Que Deus as abençoe, que Deus os livre de todo mal. Nesta hora nós vamos orar pelos enfermos, vamos orar por todos aqueles que nos acompanham e vamos clamar a Deus neste momento pelo Brasil e pelo mundo e pela Igreja Santa do Senhor, em nome de Jesus. Pastora Neuza, ore conosco aqui, por favor. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer saber que você está do outro lado acompanhando este momento de oração. É um momento muito precioso. E nós estamos enriquecendo com a palavra de Deus, que nos traz tanto esclarecimento. Então, onde você está, guarda essa palavra no seu coração. É a palavra de Deus. E Davi também disse, escondi
a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Essa palavra te ensina a não pecar contra Deus, nem contra o teu próximo. Então, nesse momento, vamos orar agora. E sabe o que é bom na nossa oração? É saber que tem um Deus que ouve a nossa prece. Saber que tem um Deus que nos acolhe, um Deus que nos abraça. Esse mesmo Deus que habita no nosso meio e onde você está. Em qualquer situação, agora é o momento. Clame aí também do seu lugar e nós vamos apresentar a sua vida, a sua causa ao Deus que tudo pode, que tem a força, que tem o poder. É esse Deus que apresentamos a você. Depois de uma palavra maravilhosa, o que temos agora é apresentar a nossa vida a Deus. Deus, neste momento. Senhor, estamos aqui num período de oração, crendo que o Senhor está inclinando os seus ouvidos para nós. Deus, tantas pessoas estão enfermas, tantas pessoas estão acamadas e tantas pessoas estão enlutadas, mas nós queremos, Deus, ouvir do Senhor, ouvir que as tuas mãos são abençoadoras, que o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra de todo o mal. Vai de encontro, inclusive, à nossa nação. Lava a mente dos governantes, do presidente, lava dos prefeitos, dos deputados, senadores, todo aquele que tem uma autoridade nessa terra, que seja iluminado pelo teu Santo Espírito, Senhor. Salva esta nação, cura esta terra, vai curando as emoções, tire todo o medo das pessoas, que todos nós venhamos acreditar no que o Senhor pode fazer. O Senhor é grande. Oh Deus, o Senhor é bem maior do que todos os acontecimentos no mundo inteiro. Então, Senhor, que todos venham tomar consciência que em tuas mãos está todo o poder. E é o Senhor que segura o mar com a mão. É o Senhor que tem nas tuas mãos todo o controle. Deus, eu oro para todos e todos os enfermos e peço a Ti, Deus, poderoso Pai, Senhor, repreenda do nosso meio toda essa enfermidade. Senhor, um vírus tão pequeno não pode estar assolando a nossa terra, nem a terra que o Senhor criou. E nós que somos a Tua criação, Senhor, pedimos a Ti a cobertura das Tuas mãos sobre a nossa vida. E já Te agradecemos. E todos aqueles que estão inclusos nas orações, porque estão ainda, os pedidos de oração, estão ainda na caixa de oração, e você ainda vai receber oração. Hoje, às 19 horas, você vai receber oração durante toda a semana. Então, acredite, somente acredite, tenha fé. O nosso Deus é bom. Deus te abençoa e amém. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe você, que Deus livre você, guarde de todo mal, que Deus dê equilíbrio para você, que Deus livre você da peste, que Deus livre você da praga, que o Senhor acampe os anjos dele ao seu redor e que o Senhor continue te mantendo de pé, firme, para que no dia da glória do Senhor você possa estar lá festejando com o nosso Deus em nome de Jesus. Fica na paz, fica com Deus e até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo.